Olá a todos. No vídeo de hoje vamos falar sobre Immanuel Kant, um grande filósofo do século XVIII, aquele responsável pela revolução copernicana na história da filosofia moderna. Alemão, de família cristã protestante e, sem dúvida alguma, um dos grandes filósofos da história da filosofia moderna, que influencia todos os filósofos depois contemporâneos, né, do século XIX, como Nietzsche, Schopenhauer e outros. Foi um grande da história da nossa filosofia. E o Kant, ele faz uma crítica à filosofia moderna. A filosofia moderna, recordemos, valorizava altamente a capacidade humana de conhecer a realidade. E de um lado existiam a corrente empirista e a corrente racionalista. Os racionalistas, por um lado, diziam: todo conhecimento vem só da razão, daquilo que aprendemos racionalmente por meio da lógica, por meio dos conceitos. Por outro lado, os empiristas que diziam: todo conhecimento vem só da experiência. A mente é uma tábula rasa, que vai sendo escrita ou preenchida pelos dados da experiência sensível, aquilo que nos vem de fora, né? Então, o Kant vive nesse dilema e nesse contexto. E ele, de maneira genial, faz uma síntese. Ele pega a teoria racionalista, a teoria empirista e diz: o conhecimento vem das duas coisas, né? Não vem nem só da razão, da lógica, nem só da experiência. Ele une as duas escolas, digamos assim, faz uma síntese. E ficou conhecido como idealismo transcendental. Segundo Kant, nós não podemos conhecer a realidade em si mesma. Aí ele já coloca por terra o princípio, né, tão querido, tão quisto pelos racionalistas do seu tempo. Para ele, o homem não conhece a realidade em si. O que conhecemos é o fenômeno. O que é o fenômeno? É aquilo que se apresenta a nós. Mas a coisa em si, que ele chama número, o homem não pode conhecer. Então, o ser humano possui categorias de espaço e tempo que ele aplica à realidade. Toda a realidade para ele está situada no espaço e no tempo. E o que é espaço e tempo? É algo que existe somente na minha cabeça e que eu aplico às coisas quando eu as vejo. Mas eu não conheço a realidade em si. Não existe uma coisa imediata, uma relação imediata e objetiva entre o sujeito e o objeto. O que eu percebo do objeto da realidade é somente uma aparência, né? Um fenômeno. Não é possível para Kant conhecer as coisas em si mesmas. Então, o conhecimento é uma construção do sujeito. Não é mais aquela relação onde o objeto se dá ao sujeito objetivamente e conhecemos tal e qual. Então, Kant questiona, né? Será que conhecemos realmente a realidade? Será que o que eu vejo é realmente o que eu vejo? Então ele faz a grande revolução copernicana na filosofia. Ele chuta, de certo modo, o pau da barraca aí e empreende uma grande reviravolta na história da filosofia. E ele vai influenciar todos os filósofos do século XIX depois. Ele é o precursor aí do idealismo alemão. Ele é um dos grandes precursores. Muitas coisas poderíamos falar de Kant. Já acenamos aí algumas. Mas o que eu quero falar ainda é que o que ele pensava sobre a religião. Kant escreveu uma obra, dentre outras, intitulada A Religião nos Limites da Pura Razão. Kant não era ateu, mas ele, como um bom racionalista, ele defendia que a religião deve ser compreendida só nos limites da pura razão. Nesta obra, ele afirma ele deixa claro que a religião é uma forma de moral, deve ajudar a moral, ajudar o homem a ser bom, a ter boas ações. Mas Kant tira da religião, ele nega todos os elementos metafísicos e sobrenaturais. Então, para ele, essa coisa de milagres, de Jesus como Deus, segunda pessoa da Santíssima Trindade, para ele tudo isso
não é verdadeiro, né? São conteúdos que o homem não pode saber, que não conhecemos. Então a religião ela tem sentido? Tem, mas nos limites da pura razão. Jesus foi apenas um líder, um modelo de moral, um estereótipo, né, da moral, da ética, mas somente um grande mestre que viveu eticamente neste mundo. Não é aquele Jesus que a igreja prega dos milagres, dos sinais. Por isso que Kant não dá muita atenção, não dá atenção nenhuma à história da salvação, aos elementos sobrenaturais da religião. Daí o título da obra, né? Religião nos limites da pura razão. Eu convido todos vocês que puderem. É uma obra de domínio público, está disponível já, vocês podem baixar da internet, podem ler. Vale a pena ver essa crítica, essa compreensão de Kant, e a religião também coloca lá tudo nos limites da pura razão. Totalmente. Então, essa coisa de fé, de estar vinculada à instituição, a uma religião revelada com seus dogmas, suas leis, sua doutrina, isso não tem sentido. O sentido da religião se converte para Kant numa moral. Ele reduz a religião à moral. A religião é só para me ajudar a ser um cidadão decente, direito, a praticar o meu dever. E a moral também para Kant não tem nenhum fundamento metafísico e sobrenatural. A moral está dentro do homem. Para ele, a lei natural está dentro do homem de maneira tão clara como o sol que nasce a cada dia. Então a lei moral ilumina o homem. O homem, para fazer o bem, não precisa da ajuda da graça de Deus, da fé. Basta ele se esforçar. Se esforçar praticando as virtudes, a ética, que ele vai construir um mundo melhor, vai ser um ser humano melhor. Então, sobre o pensamento de Kant, é um pensador de um pensamento muito vasto, muito próprio, tem uma linguagem muito própria. Convido vocês a conhecer mais e melhor este grande filósofo. E recomendo esta obra, A Religião nos Limites da Pura Razão.